Nas sábias palavras de Fernando Palha, o cavalo não conhece fronteiras. O mesmo acontece com o cavalo lusitano. Quando nós designamos um cavalo lusitano, obviamente designamos um cavalo relacionado com a Península Ibérica. E, na verdade, o termo lusitano ou lusitânia é um termo bem mais antigo, por exemplo, do que aquele de espanhol ou andaluz, pois é um termo relacionado com a divisão das três províncias quando o Império Romano. Lusitano é um termo realmente muito antigo. Um dos aspectos mais interessantes do cavalo puro sangue lusitano é não só a sua montabilidade e funcionalidade desenvolvida ao longo de milénios com o homem, como temos vindo a alertar durante estes comentários, mas outro aspecto muito importante tem a ver naturalmente com a investigação e o conhecimento do próprio cavalo. A Biblioteca Equestre Dom Diogo de Bragança, sediada no Palácio de Queluz, constitui-se como um verdadeiro tesouro nacional e internacional, tendo em conta a sua verdadeira dimensão internacional do espólio que encerra. Viemos aqui porque, entre os vários tesouros que aqui estão, encontramos aqueles de Silvestre Bernardo de Lima, o primeiro zootécnico português que, ainda em finais do século XIX, investigou profundamente os cavalos da Península Ibérica, naturalmente portugueses e espanhóis. E a esse propósito dizia ele que os cavalos portugueses e os cavalos espanhóis têm tido, em todos os tempos, com pouca diferença, produtos vazados do mesmo molde, indivíduos pertencentes ao mesmo tipo hípico. Décadas mais tarde, em 1942, a Estação Zootécnica Nacional passou a utilizar a designação de lusitano. Nos finais dos anos 60, era fundado o Livro Genealógico Português de Equinos, com uma secção para a raça lusitana, e 2 décadas depois surge a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano, formada por um grupo de criadores, alguns deles naturalmente referências incontornáveis na raça ainda hoje, determinados em defender e promover o cavalo lusitano. Entre eles, Pedro Ferraz da Costa, que se destacou quer como criador, quer no movimento associativo. Encontrar-me com ele na sua herdade das Coalheiras, em Vila Verde de Ficalho, era algo inadiável. Bruno, bom dia. Como está? Seja Tudo bem? Muito obrigado. Então vamos iniciar a nossa visita aqui à Idade das Coalheiras. Quando quiser. Muito bem. Então o que é que sugere que começamos por onde? Pelo princípio é pelas mães. Acho muito bem. Então vamos? Vamos com certeza. Nós aqui temos 2 maternidades que no resto do ano são usadas para outras coisas. Tem agora aqui dois cavalos que estão aí para ser montados. Temos a seguir a zona de desmame dos poldros, para que tenham um pouco mais de abrigo no inverno e também seja mais fácil controlá-los individualmente. Se há acidentes, se não há acidentes, porque isso é um problema com que tem de se contar no campo. E temos este aspecto aqui inovador, que eu penso que são das poucas codelarias que tem em Portugal, que é não só a associação com a Faculdade de Medicina Veterinária, mas também, no fundo, a tecnologia ao sabor. Nós tentamos tirar partido daquilo que pode melhorar a criação. Nós temos hipótese de controlar individualmente a alimentação de cada um dos poldros. Temos diariamente o registro do que eles comem, podemos dividir num número muito grande de refeições de pequena quantidade. Eles, cada vez que aqui vêm, têm
feno à disposição, que é produzido cá na herdade, e feno de luzerna, que também é produzido cá. Tem uma alimentação muito rica, mas controlada em quantidade, para que não haja problemas, nem excesso de crescimento, porque isso normalmente depois causa sobrecanas e OCD, enfim, vários problemas desse género. E sabemos muito bem aqui o que acontece. Eles são medidos e são pesados regularmente. Aliás, as éguas são acompanhadas também em termos de evolução do peso durante a gestação, e nós tentamos que isto seja uma exploração que tira partido das coisas novas que nos ajudam. Bem. Quando comecei a interessar pelo ensino de competição a nível internacional e achei que o lusitano tinha qualidades para evoluir num sentido mais desportivo, sem perder as suas qualidades mentais, que acho que é o aspecto mais importante a preservar, e a sua montabilidade, quis ver o que eram os warm blood, os cavalos de desporto do centro da Europa, porque o nosso objetivo é competir com eles. Fui ajudado por um amigo holandês que é juiz KWPN, e outra comprei eu na Alemanha com a ajuda do Miguel Ralão, e arranjámos 3 éguas muito boas, com linhas diferentes, e começámos a cobrir com garanhões lusitanos. E portanto o objetivo é ver, e mais tarde poder demonstrar e poder afirmar, de que o lusitano é uma ótima solução para animais no warm blood, que em muitos casos começam a ser muito imontáveis. É o que acontece neste momento com o KWPN. E nós temos aqui exemplos muito bons. Este podre que aqui está, que podemos ver de passagem, é um filho do Rubi e de uma égua da linha do Garibaldi, que era o pai do Tótilas. Tem, de facto, um bocadinho mais de dimensão do que os nossos lusitanos, mas daquilo que nós chamamos as nossas éguas novas, que já foram selecionadas para ter mais dimensão, não há uma diferença tão grande. Nós temos ótimos filhos do Rubi nestas éguas warm blood. Eu acho que o cavalo, quando isto começar a ser conhecido, vai ter uma grande carreira como reprodutor no estrangeiro em éguas de desporto. E serve sempre, no fundo, também para fazer a tal comparação? Para nós serve-nos, porque de alguma forma é um benchmarking permanente. Nós temos que comparar a configuração, não tanto, mas a qualidade dos andamentos dos nossos podres lusitanos com os cruzados. Exato. E neste momento estamos já a aproximar muito, portanto eu acho que desde que se escolham as linhas corretas, a raça responde muito bem a esse esforço de seleção. Então, e quem são estas éguas, estas sim as lusitanas? São a base para o nosso futuro. Temos uma filha do Orfeu, que é a Quiche, temos uma filha do Shakiro, a Sultana, que é a mãe da Dona Rica, por exemplo, e temos aí 2 filhas da Oxalis, com Rico, ou com Zimbro, ou com, enfim, temos experimentado, ou com Rubi, temos experimentado vários garanhões, e vamos ter ideias mais firmes em relação aos garanhões quando desbastarmos os primeiros filhos. O que está agora a começar a acontecer, nós cá em casa, por norma, montamos todas as éguas que vão entrar em reprodução. Sobre estas temos muita informação. Esta que aqui está ganhou medalhas de ouro em modelo e andamentos, ganhou uma medalha de ouro na classe das éguas montadas. Portanto, temos aqui enfim, um exemplo daquilo que nós queremos fazer no futuro. Conservar alguma tipicidade, conservar o caráter e a montabilidade, isso parece-nos o aspecto mais importante, e ganhar outra dimensão e outra capacidade atlética, que é isso que é preciso para o ensino de competição, que é o mercado que mais nos interessa para o futuro. Claro. Nós temos aqui uma seleção de éguas para lhes mostrar mais das linhas do ensino. Esta que aqui está é a Quiche, que é filha do Orfeu, que foi aos Jogos Olímpicos em 92, foi o primeiro lusitano com grande destaque a nível internacional, e é a mãe do distúrbio, por exemplo, e é uma égua que dá sistematicamente cavalos com aptidão para ensino, com dimensão, que o pai tinha e que ela também tem. Temos ali a Sultana, que é a mãe da Dona Rica e que tem continuado a dar cavalos com muita montabilidade e com bons andamentos, como ela aliás sempre teve também, irmã plena do Talisco, que compete em grande prémio a nível internacional.
E depois temos filhas da Oxalise e temos a Dona Rica ali daquele lado. Tivemos e temos cá em casa muito boas linhas tauromáquicas. De alguma forma o ensino é qualquer coisa que a gente acrescentou a uma base que já existia e em que estão mais de 30 anos de trabalho e de seleção. Nós, com os cavalos das linhas mais tauromáquicas, têm imenso sucesso na equitação de trabalho. O exemplo mais conhecido é o Trigo, que é muito das linhas Veiga e Núncio, que o engenheiro Augusto Norberto promoveu desportivamente. Aliás, estou-lhe muito grato por esse trabalho que ele desenvolveu e vamos continuar a ter cavalos nessa linha. Temos vendido para o estrangeiro, onde a modalidade da equitação de trabalho se tem desenvolvido muito. Aliás, eu estou convencido que as duas linhas de orientação da seleção do Lusitano deviam ser o ensino de competição e a equitação de trabalho. Como apostas de futuro. Como apostas de futuro. E, enfim, onde pode haver algum volume de negócio razoável e que possa justificar, enfim, o esforço que temos que fazer na criação. Claro, exatamente. Entramos, no fundo, na idade contemporânea aqui da cudelaria e do que se está a fazer, a pensar no futuro, e nem chegámos a falar do que é que o levou a criar cavalos. Sempre que gostei desde miúdo da família da minha mãe, sempre houve gente muito aficionada a isso e ter alguma ligação é com certeza importante, embora não seja suficiente. E, portanto, comecei em 1982, eu tinha aqui uma exploração agrícola da família da minha mulher e foi isso que me permitiu começar há mais de 30 anos e enfim, vamos acompanhando a criação dos cavalos com a criação de vacas, que tem também aqui algum peso na exploração e que é uma coisa que nós estamos a aumentar neste momento fortemente. E quando começou, qual era a sua ideia porquê o cavalo lusitano, que tipo de cavalo é que procurava? Era aquilo que eu conhecia desde miúdo, lembro-me muito bem ainda do Sr. João Núncio e do Simão da Veiga, portanto tinha essas coisas todas com memória de juventude e, portanto, no fundo era de alguma forma procurar realizar isso em tempos modernos, diferentes, e é isso que temos continuado a fazer. Eu estou profundamente convencido que nós temos que integrar mais conhecimento científico na produção, melhor tratamento das pastagens, melhor nutrição, mais capacidade para identificar tão cedo quanto possível os animais que interessam e os que não interessam, ter uma atitude de uma seleção muito exigente, praticamente sem contemplações em relação às mães, que são mais de metade de uma cavalaria. E tem uma grande exigência na questão do maneio. Tudo o que seja prepará-los para o contacto com os homens facilita a fase seguinte e cada uma dessas fases, nomeadamente o do desmame, em que os polos passam 2 ou 3 semanas nas boxes, além de os preparar muito bem para o futuro, também nos dão muitas informações sobre o caráter. É impressionante o que se transmite, isto é quase tudo hereditariedade. É por essa razão que utiliza até o termo cerimonial. Sim, para que as impressões se possam comparar, as coisas têm que ser feitas da mesma maneira e nós temos toda a vantagem de ter algumas rotinas e procedimentos que são seguidas todos os anos. É uma coisa que nós portugueses temos alguma relutância em fazer, mas que é muito importante. Manter uma certa coerência. Não? Exatamente, e a regularidade das coisas. Isto demora muitos anos. Então vamos continuar. Vamos continuar. Um aspecto curioso aqui na cudelaria é o cuidado que se nota, por exemplo, a indicar, por exemplo, ali a maternidade, que no fundo alia a parte da arquitetura e de bom gosto também com funcional, porque estava-me a dizer que tem câmaras para poder estar a... Nós temos 2 maternidades, temos alarmes de parto, na sequência de termos perdido uma das melhores éguas, a mãe da Sultana, num parto que não era assistido, no exterior, e portanto agora com 2 maternidades
e com o Wi-Fi que temos aqui nesta zona toda, até para podermos ver dados das estações de alimentação, com as câmaras, quando há um alarme, ir na câmara ver. E, portanto, nós neste momento temos partos assistidos e já temos, salvo poldros que, se não tivessem sido assistidos, não teriam resistido. Então, temos aqui um poldro da desmama. E o Ricardo? Olá, Ricardo. bom dia, como é que está? Então, Ricardo, conte-nos o que é que estamos aqui a ver, qual é a particularidade deste processo? O que se está aqui a passar é mais uma das rotinas anuais da cudelaria. Temos um poldro da desmama, a desmama é sempre feita entre outubro, novembro e princípio de dezembro, e este é mais um dos poldros que entrou para as boxes há cerca de 3, 4 dias, uma semana. O procedimento, o primeiro, mais básico de todos, é tirá-los de trás das mães. É metido um cabeção logo na manga, vem atrás da mãe, já com uma guia metida no cabeção, entra dentro do picadeiro e, entretanto, é fechado dentro de uma box onde a mãe sai e tentamos aparcar o poldro lá dentro. O objetivo disto é essencialmente o contacto primário com as pessoas, onde é mexido pela primeira vez, é pedido os pés, as mãos, posto a andar à guia de uma forma progressiva. E esta fase dura quanto tempo? Nós aqui em casa temos mais ou menos uma média de 2 a 3 semanas. E que tipo de informação é que retira destas 3 semanas? É o modelo, os andamentos e ao mesmo tempo o carácter, que é um dos pontos fortes cá de casa pelo qual nós selecionamos de uma forma muito persistente. E agora vamos ver, já vimos as mães, já falámos das maternidades, dos partos, do desmame, vamos agora ver alguns poldros no campo. Ótima ideia, vamos então. Em que medida o facto de ser administrador, ao mesmo tempo que tem uma cudelaria, que isso condiciona a sua visão, neste caso, da criação dos cavalos? Criar cavalos acima de uma certa dimensão, na minha opinião, não pode ser uma questão de paixão, tem que ser uma questão de razão. É preciso ter objetivos definidos a longo prazo. Tudo aquilo que nós estamos a fazer hoje faz parte de um caminho que idealizamos e que temos que prosseguir sem grandes desvios. É preciso ter objetivos claros nesta atividade como noutras. Eu acho que a minha experiência de gestão de empresas me tem ajudado em vários aspectos, principalmente a distinguir o que é essencial daquilo que é acessório, a criar paciência, porque isto é uma atividade de desenvolvimento muito longo e nós não conseguimos obter grandes resultados se estivermos sempre muito voltados para o curto prazo. Um cavalo normalmente não é só o produto de uma decisão de emparelhamento feliz, tem para trás várias gerações, é preciso estudar muito e saber o que é que são as características dos pais e dos avós para a gente saber o que é que devemos selecionar, porque independentemente do emparelhamento ser melhor ou pior, nós temos irmãos plenos com qualidades muito diferentes e temos que os avaliar para saber quais são os que merecem passar à geração seguinte. Não em termos da sobrevivência do cavalo individualmente, pode perfeitamente ter uma saída para desporto ou para lazer, mas aqueles que nós devíamos utilizar no caminho que traçamos. Coloca muito ênfase no presente e naquilo que quer para o futuro. Isso quer dizer que não é tão importante para si a parte que normalmente se diz relacionada com a história do cavalo lusitano e, obviamente, o cavalo ibérico. Isso não é uma coisa que seja importante para si ou que não o condiciona, no fundo, agora para o presente e para o futuro? Não, com certeza condiciona, porque algumas das características que nós queremos preservar, nomeadamente a montabilidade,
e o caráter são características que foram desenvolvidas ao longo de centenas de anos e que nós temos que preservar, ou seja, a procura da performance desportiva não pode ser feita em detrimento total dessas características, senão nós daqui a algum tempo temos qualquer coisa que não tem nada a ver com o campo de partida e eu acho que isso não é bom, portanto temos que perceber muito bem o que é que foi o passado. Agora, o passado, os instrumentos de seleção e foram fundamentalmente o combate e depois a tauromaquia, em muitos aspectos têm algumas características que não são desejáveis para o desporto, mas tem outras que é importante preservar, portanto é preciso conhecer as duas coisas. Nós tentamos trabalhar muito sobre as linhas femininas, até porque é isso que é caracteristicamente nosso hoje, através da inseminação artificial, qualquer criador tem acesso aos melhores garanhões que estão disponíveis. Nós temos em Portugal uma dificuldade, que é o facto de sobre muitos cavalos haver muito pouco conhecimento de como é que eles são em termos de caráter. Temos uma outra dificuldade, que é haver pouca informação desportiva sobre a descendência. Nós damos muita importância ao desmame, aos primeiros resultados do desbaste, porque eles são importantes em termos de algumas das características, mas não temos a ilusão de que não são as informações do desbaste que nos vão permitir se o cavalo vai chegar a fazer grande prémio a nível internacional. Nós temos aqui profissionais capazes e que achamos que são muito bons. Temos também uma segunda faceta, que é termos uma colaboração já de há muitos anos com o Miguel Ralão, que tem uma responsabilidade de nos dar informações que sejam, em que nós possamos confiar quanto à capacidade de aprendizagem ao longo da competição, que hoje em dia tem que ser feita em tempos curtos, porque os cavalos não podem fazer provas internacionais fora daquilo que é a sua idade, ou seja, um cavalo quando chega aos 6 anos tem que estar capaz de fazer uma prova internacional de 6 anos e não deve fazer isso aos 8 nem aos 9. Portanto, é importante que o desbaste seja muito bem feito e seja feito na idade adequada, suficientemente tarde para que eles já estejam maduros, para que não se estraguem pelo trabalho montado, que é uma sobrecarga para o esqueleto, nomeadamente para o dorso, mas não pode ser feito devagar demais, porque senão perdemos o calendário e isso é muito importante em termos depois da competição internacional. Ao olímpico Miguel Ralão Duarte, Pedro Ferraz da Costa tem entregue ao longo dos anos diversas montadas. Presentemente, na Quinta dos Cedros, o cavaleiro treina nervo, grifo, regalo e distúrbio. Centremos-nos nestes dois últimos. O regalo é o resultado da seleção tradicional de linhas muito tauromáquicas que nós sempre tivemos aqui, com determinadas características, mas também com limitações para o ensino de competição, em termos da amplitude dos andamentos. Não sei bem qual é a expressão portuguesa para usar para isso, mas uma certa flexibilidade nos movimentos e capacidade de suspensão que os nossos cavalos normalmente têm, e elasticidade que os nossos cavalos têm menos e que o distúrbio tem mais, e também tem mais porque um tem 1,61m ou 1,62m e o outro tem 1,71m e, portanto, é muito difícil pontuar no ensino de competição abaixo de uma determinada dimensão. Os cavalos têm que encher um retângulo com 20 por 60 e isso exige dimensão. Qual é que é a carreira que tem projetada para o distúrbio? O distúrbio vai fazer grande prémio a nível nacional, eventualmente já a nível internacional, e o cavalo deveria, com 8, 9 anos, estar pronto para começar a pontuar bem na competição internacional. Mas nada melhor do que, igualmente, conhecermos a opinião de quem o monta diariamente.
O distúrbio é realmente, eu não sou criador, mas toda a vida tenho andado à volta deles, não é? E eu acho um caso interessantíssimo da evolução do nosso cavalo, porque ainda tem, por exemplo, tem um dorso curtíssimo, mas tem peças grandes em geral e consegue ter um bocadinho das duas coisas, ou seja, da parte da dimensão da passada e tal, mas também da capacidade para acelerar as mecânicas. Eu acho um cavalo com muito interesse. Cabe-nos a nós, equitadores, tentar melhorar e fortalecer aquilo que eles são mais frágeis e explorar aquilo que eles têm de bom. É um cavalo que tem dimensão, tem cabeça, como se costuma dizer, tem uma boa forma de abordar as dificuldades e de lidar com o cavaleiro nas dificuldades. Eu acho que o cavalo tem muitas capacidades para chegar ao mais alto nível, vamos ver. Já está próximo, quer dizer, já chegou a um nível que eu acho bom. Agora vamos ver para o futuro. Voltemos a Pedro Ferraz da Costa. Também já faz transferência de embriões. Nós fazemos transferência de embriões porque em determinado momento a Oxalis teve um acidente e uma ruptura do ligamento sacroiliaco. Nós temos medo de a pôr a parir porque há uma probabilidade ou há um risco elevado dela poder ter um acidente, portanto temos usado o transplante de embriões. Foi uma égua que mostrou uma funcionalidade extraordinária, algo que as pessoas perguntam, o que é que aconteceu à Oxalis desde que se retirou? E já que estamos a falar dela... Não, a Oxalis desde que se retirou vive aqui tranquilamente, feliz, com uma vida no campo, que teve algumas dificuldades no início, porque ela começou a ser preparada para o desporto muito nova e, portanto, tinha pouco convívio com outros animais na pastagem. Ao princípio era muito tímida, mas hoje em dia está perfeitamente adaptada. Tem uma cudelaria já com bastantes anos, que é uma referência e que tem muitos prémios, quer em modelo e andamentos, quer em funcionalidade. Como é que faz essa justa medida entre as duas vertentes? Eu acho que nós lentamente vamos abandonar quase completamente o modelo e andamentos. É evidente que de vez em quando temos aqui polos que podem classificar-se bem em modelo e andamentos, mas exige uma vivacidade de andamentos que muitas vezes não é a ideal para o ensino. Quanto mais selecionada tiver a produção, mais provável será que nós tenhamos, e é o que desejamos, muitos cavalos que possam fazer boa figura nos retângulos e nos retângulos internacionais e menos no concurso de modelo e andamentos. Qual é que gostava que fosse a sua imagem de marca no cavalo lusitano? Eu acho que uma das coisas que todos nós gostamos de deixar é uma criação que seja homogénea e que tenha características que permitem àqueles que sabem mais identificá-los e descobrir essa similitude. E acho que em muitos aspectos isso se consegue. Temos tentado, e acho que cada vez conseguimos melhor, ter cavalos com uma boa montabilidade. E o resultado ou a avaliação disso vem de termos muitos clientes satisfeitos pelo mundo fora. Isso é talvez aquilo que me dá mais alegria. Quais são os projetos agora para o futuro? Há muito pouca articulação entre o conhecimento científico, nomeadamente ao nível veterinário, ao nível da alimentação e o dia-a-dia da criação. E acho que isso devia ser intensificado, porque nós vamos ter, com certeza, que ter uma preocupação muito grande com os custos e acho que vamos ter que encontrar uma forma de atrair mais pessoas para a modalidade. A baixa da taxa de natalidade na Europa é uma coisa que vai reduzir muito a base de clientes dos cavalos. Portanto, eu estou convencido que nós coletivamente vamos ter que produzir menos. A concluir este nosso programa, gostava de perguntar o que é para si o cavalo lusitano? O cavalo lusitano para mim é uma coisa muito fora do vulgar, porque, dada a distância que nós estávamos do centro da Europa, conseguimos ter aqui uma raça com uma homogeneidade que não existe na generalidade dos outros países, onde houve muito mais cruzamentos. E não me parece que isso se deva a nenhuma virtude especial dos criadores da época,
mas sim à distância. Nós tivemos infusão de sangue estrangeiro com alguma dimensão na altura da Revolução Francesa, mas através de processos de seleção foi possível eliminar isso e, portanto, nós temos uma raça que, em termos genéticos, está muito perto da sua origem.